eu sou a professora Letícia e nós vamos dar início ao nosso módulo de figuras geométricas. Na aula de hoje, estudaremos polígonos, suas classificações, seus elementos e a definição. Figuras geométricas. Figuras geométricas podem ser divididas entre figuras planas ou espaciais. As figuras geométricas planas são aquelas figuras que possuem duas dimensões, comprimento e largura. Como exemplo, nós temos os polígonos e os círculos. Já as figuras geométricas espaciais são aquelas que possuem três dimensões, comprimento, largura e altura. São aquelas que são 3D. Como exemplo, os sólidos geométricos, que vão ser conteúdo das nossas próximas aulas. Antes de definir o que são polígonos, nós precisamos definir o que são linhas poligonais. Linhas poligonais são aquelas, é a união entre segmentos de retas consecutivos e não colineares. Como assim, professor? O que são segmentos de retas consecutivos? Segmentos de retas consecutivos são aqueles segmentos que possuem uma extremidade em comum. E o que são segmentos colineares? Os segmentos colineares são aqueles segmentos que estão sob a mesma reta suporte, como se os meus segmentos de reta estivessem alinhados. Então, estão na mesma reta suporte. Então, para ser uma linha poligonal, nós precisamos ter segmentos de retas consecutivos e não colineares. O nosso primeiro exemplo não pode ser classificado como linha poligonal, pois possui curvas. E se possui curvas, não é a união de segmentos de reta. Já o nosso segundo exemplo também não pode ser classificado como linha poligonal, pois possuem segmentos de retas consecutivos e colineares. Como assim, professora? Nós temos o segmento vermelho, o azul e o preto. O segmento AB e o segmento BC possuem o ponto B, a extremidade B em comum. Já BC e CD possuem a extremidade C em comum, o ponto C em comum. Então, eles são consecutivos. Entretanto, os nossos três segmentos estão sob a mesma reta, estão todos alinhados. Eles são colineares, por isso nós não podemos classificar como linha poligonal esse nosso segundo exemplo. Já o nosso terceiro exemplo pode ser classificado como linha poligonal, pois eu tenho três segmentos consecutivos e não colineares. EF e FG possuem a extremidade F em comum. FG e GH possuem a extremidade G em comum. Então, são segmentos consecutivos. Entretanto, eles não estão sob a mesma reta suporte, não estão alinhados, eles não são colineares. Por isso, o nosso terceiro exemplo pode ser classificado como linha poligonal. As linhas poligonais podem ser classificadas de acordo com duas categorias. A primeira leva em consideração se as extremidades do primeiro e do último segmento se coincidem. Já a segunda categoria leva em consideração se os segmentos de reta que compõem as nossas linhas poligonais se cruzam ou não. De acordo com a primeira categoria, eu posso ter linhas poligonais abertas ou fechadas. As linhas poligonais abertas são aquelas que a extremidade do primeiro segmento não coincide com a extremidade do último segmento. Já as linhas poligonais fechadas são aquelas que a extremidade do primeiro e do último segmento se coincidem. Já pela segunda categoria, nós podemos classificar nossas linhas poligonais em simples e não simples. As linhas poligonais simples são aquelas que os segmentos de retas não se cruzam. Já as linhas poligonais não simples
são aquelas em que os segmentos de reta se cruzam. Então vamos lá. Eu trouxe 4 exemplos de linhas poligonais para que a gente possa classificar. O primeiro exemplo se a gente for conferir, o ponto A é a extremidade do nosso primeiro segmento e o ponto F é a extremidade do nosso último segmento. E essas duas extremidades não são a mesma, não se coincidem. Então, ela pode ser classificada como uma linha poligonal aberta. E nenhum segmento de reta, AB, BC, CD, DE e EF, se cruza. Então, é uma linha poligonal aberta e simples. Já o nosso segundo exemplo, a extremidade do primeiro é a A e do último é a F. Também não se coincidem as extremidades, então é uma linha poligonal aberta. Entretanto, o segmento AB cruza o segmento ED. Então, é uma linha poligonal aberta e não simples, porque esses dois segmentos se cruzam. O nosso terceiro exemplo, nós temos uma linha poligonal fechada. Se nós formos conferir, nós temos o segmento AB, BC, CD, DE e EA. Esse ponto A é a extremidade tanto do primeiro quanto do último. As extremidades desse segmento se coincidem, então é uma linha poligonal fechada. Entretanto, nenhum dos segmentos que a gente verificou se cruzavam, então é uma linha poligonal fechada e simples. Já nosso quarto exemplo, nós temos o segmento AB, BC, CD e DA. O ponto A é a extremidade tanto do primeiro quanto do último segmento, então é uma linha poligonal fechada. Entretanto, o segmento AD cruza o BC, então é uma linha poligonal fechada e não simples. Ok? E o que são polígonos? Polígono é a união de uma linha poligonal simples e fechada e a sua região interna. Então, eu trouxe para vocês 4 exemplos de polígonos. Ok? Elementos de um polígono. Cada polígono tem 5 elementos. Antes de começar a falar sobre os elementos, eu quero falar para vocês que o polígono que nós estamos considerando é o polígono delimitado pelos segmentos AB, BC, CD, DE, EF e FA. Aquele segmento de reta CG que a professora colocou pontilhado, ele só foi colocado ali para que eu conseguisse desenhar o ângulo externo. O primeiro elemento é o lado. Os lados são os segmentos de reta que compõem a minha linha poligonal. É o contorno do meu polígono. O segundo elemento, que nesse caso aqui, nós temos o lado AB. Repare que nós estamos falando de um segmento de reta que está entre o ponto A e o ponto B. Então, quando queremos representar esse lado, nós colocamos ponto A, B e um tracinho em cima para mostrar que nós estamos falando dos segmentos de reta. O lado BC, CD, DE, EF e o lado FA. Esses são os lados desse polígono que nós temos aí. O segundo elemento são os vértices. Os vértices são os pontos de encontro dos lados consecutivos. Então, do nosso polígono. Então, quais são os pontos de encontro dos lados consecutivos? A, B, C, D, E e F. Nós temos o lado AB e o lado BC. O ponto de encontro desses dois lados é o ponto B. Aqui nós temos os vértices A, B, C, D, E, F. Todas as vezes que queremos nomear um ponto, utilizamos letra maiúscula do nosso alfabeto.
O terceiro elemento dos nossos polígonos são os ângulos internos. Os ângulos internos são os ângulos formados por 3 vértices consecutivos que contêm os pontos internos do meu polígono. A professora representou aqui pela parte verde. Nós temos 3 vértices consecutivos, B, C e D, e nós estamos considerando os pontos que estão dentro do meu polígono. Isso nós chamamos de ângulo interno. Aqui nesse polígono nós temos todos esses aqui. Quando nós vamos nomear um ângulo, nós precisamos nós temos 3 formas. A primeira forma é colocar os 3 vértices que compõem o nosso polígono, sendo que o do meio precisa ser o vértice onde se encontra o meu polígono. Nesse caso aqui desse nosso ângulo verde, é o ângulo BCD. E a gente precisa colocar um acento circunflexo na letrinha C para mostrar que o ângulo fica no ponto C, no vértice C. Nós também podemos representar como uma letra do alfabeto grego, como por exemplo alfa, beta, certo? Ou também podemos escrever apenas o vértice com um acento circunflexo para mostrar que nós estamos falando do ângulo que está no vértice C. O quarto elemento do nosso polígono são os ângulos externos. Ângulos externos são os ângulos formados por um lado e o prolongamento do lado adjacente a esse lado considerado. Nesse caso aqui, a professora representou pelo vermelho. A professora considerou o lado BC e o lado adjacente é aquele lado próximo. Então, qual que é o lado próximo do lado BC e do vértice C, por exemplo? Não é o lado CD? Então, a professora prolongou, colocou ele um pouquinho maior, até chegar lá no ponto G. E o ângulo que formou entre esse lado e o prolongamento é esse ângulo vermelho. E ele ficou para o lado de fora do meu polígono, por isso que ele é chamado de ângulo externo. E o último elemento são as diagonais, que são segmentos de reta que unem, ficou faltando um M aqui, 2 vértices não consecutivos. Os vértices consecutivos são aqueles que são próximos. Os vértices não consecutivos estão mais distantes. Considerando o vértice C aqui, quais são os consecutivos? Quem está próximo do vértice C? O vértice B e o vértice D. Esses são consecutivos. Então, quando a gente une eles, a gente forma os lados. Mas os vértices não consecutivos ao vértice C, A, F e E. Os segmentos de reta que une o vértice C com o A professora colocou aqui pontilhado, é uma diagonal. O vértice C com F é outra diagonal. O vértice C com o E é outra diagonal. Aqui eu vou colocar esses como exemplo, mas nesse nosso polígono nós temos outras diagonais também. Aqui nós só temos exemplos para saber definir o que são diagonais em polígonos. Classificação de polígonos. Os polígonos podem ser classificados de acordo com os ângulos internos, em côncavo e convexo. Os polígonos côncavos são aqueles que possuem pelo menos um dos ângulos internos maiores que 180 graus. E eles possuem segmentos de reta que unem pontos internos que não estão inteiramente contidos dentro do polígono. Como assim, professora? Deixa eu só apagar aqui esses daqui. Se eu pegar 2 pontos internos aqui, que a professora vai chamar de Z e de X, nós vamos unir esses 2 pontos internos com um segmento de reta. Esse segmento de reta que uniu os meus pontos internos não está totalmente, inteiramente contido no meu interior do polígono. Tem uma parte dele que está do lado de fora. E por isso, esses polígonos que têm esses segmentos de reta que passam pelo lado de fora, eles são classificados como côncavos.
Já os polígonos convexos são aqueles que possuem todos os ângulos internos menores que 180 graus. E todos os segmentos de reta que unem pontos internos estão inteiramente contidos dentro do polígono. Então, se eu unir esses vértices aqui, o segmento de reta está totalmente dentro. Esses dois pontos, esses pontos internos aqui, o segmento está inteiramente contido. Esses dois pontos internos, inteiramente contido. Esses dois aqui, também. Qualquer segmento de reta que for unir pontos internos vai estar totalmente inserido dentro do polígono. E esses polígonos são classificados como convexos. É importante ressaltar que a soma de um ângulo externo e um ângulo interno adjacentes de um polígono convexo é sempre 180 graus, como a gente pôde ver nesse polígono aqui. A professora marcou o ângulo interno verde e o ângulo externo vermelho. Esses dois ângulos são classificados como adjacentes porque eles possuem o mesmo vértice e o mesmo lado. Eles estão um do ladinho do outro. E esses dois ângulos juntos formam um ângulo de 180 graus. A soma dessas medidas formam 180 graus. A classificação dos polígonos de acordo com o número de lados. É importante a gente ressaltar que o número de lados, ele nomeia o meu polígono. E que com dois lados nós não conseguimos formar nenhum polígono. O triângulo, ele é o polígono que possui menor quantidade de lados. Triângulo é o polígono que possui menor número de lados, menor quantidade de lados. E também é o único que não possui diagonal. Ok? Vamos lá. O polígono que tem 3 lados é chamado de triângulo. 4 quadrilátero, 5 pentágono, 6 hexágono, 7 heptágono, 9 eneágono, 10 decágono. A partir do 10 até o 19, o finalzinho é sempre decágono. Então, o polígono que tem 11 lados é um decágono, 12 lados, dodecágono, 13 lados, tridecágono, 14 lados, tetradecágono, 15 lados, pentadecágono, 16 lados, hexadecágono, 17, heptadecágono, 18, octodecágono, 19, eneadecágono. E o polígono que possui 20 lados é o icoságono. Esses nomes são importantes porque eles são cobrados na nossa prova, para a gente saber quantos lados tem um icoságono, por exemplo, ou algo do gênero. Polígonos regulares. Os polígonos regulares são aqueles que possuem lados congruentes. O que significa congruentes? Mesma medida. E ângulos com medidas iguais. Então, os polígonos regulares são aqueles que têm lados iguais e ângulos iguais. Por exemplo, o quadrado, que possui 4 ângulos retos e 4 lados iguais. Um outro tipo de polígono regular é um triângulo equilátero, que possui 3 lados iguais e 3 ângulos de 60 graus. Vamos lá. Antes de estudarmos as classificações de triângulos e quadriláteros, nós precisamos saber as classificações dos ângulos.
Classificações de ângulos. Existem cinco classificações de ângulos. Classificação de ângulos. Opa, deixa eu arrumar aqui que ficou feio. Ângulos. A primeira classificação é o ângulo nulo. O ângulo nulo, ele é representado como se um lado do meu ângulo estivesse em cima do outro, porque o ângulo é igual a 0 graus, ele é fechadinho, não abriu nada ainda, não tem nenhuma abertura. A segunda classificação é o ângulo agudo. Um ângulo agudo é aquele ângulo que é maior que 0 e menor que 90, ou seja, 0,1, 89,9. Qualquer número que está entre 0 e 90, qualquer ângulo que possui medida entre 0 e 90 é classificado como agudo. Ele é meio fechadinho assim. A terceira classificação é o ângulo reto. O ângulo reto é aquele ângulo de 90 graus. É o ângulo de uma quina da porta, da quina da mesa. Ele é representado dessa maneira, com um quadradinho com um pontinho no meio ou somente com um quadradinho. A quarta classificação são os ângulos obtusos. São aqueles que são maiores que o ângulo reto e menores que o ângulo raso. São aqueles ângulos que estão entre 90 e 180. São maiores que 90 e menores que 180. A representação deles é um pouquinho mais aberta assim. Ok? A quinta classificação são os ângulos rasos, que são aqueles ângulos que são iguais a 180, e aí ele é representado assim, como se fosse um ângulo de uma reta. Ok? Nós temos a sexta classificação dos ângulos, que são os ângulos de uma volta, ok? Que vale 360 graus. Vamos lá. Nós veremos as classificações de triângulos e quadriláteros, porque são polígonos muito cobrados nas nossas provas. Muito cobrado as classificações, as características. Então, vamos lá. Triângulos são os polígonos que possuem 3 lados e 3 ângulos, e a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então, qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos vai dar 180 graus. Nós podemos classificar de acordo com os lados e de acordo com os ângulos. Todo triângulo precisa ter 2 ângulos agudos. Se o terceiro ângulo for agudo, eu posso classificar esse meu triângulo de acordo com os ângulos como acutângulo. O triângulo acutângulo é aquele que possui todos os ângulos agudos, como por exemplo esse que a professora colocou, de 80, 70 e 30. Uma outra classificação de acordo com os ângulos são os triângulos retângulos. Quando um triângulo tem um ângulo reto e 2 agudos, ele é classificado como retângulo. A professora representou o ângulo reto aqui, ó, pelo quadradinho, um ângulo de 60 e um de 30. Esse é um exemplo de triângulo retângulo. A terceira e última classificação de acordo com os ângulos é um triângulo obtusângulo. É um triângulo que possui um ângulo obtuso e 2 agudos. A professora representou aqui por um ângulo de 120, um de 15 e um de 45. Esses são as classificações de acordo com os ângulos. Agora, de acordo com os lados. Um triângulo que possui os 3 lados iguais é classificado como equilátero. Como consequência dos 3 lados serem iguais, nós temos 3 ângulos iguais. No caso aqui, se a soma dos 3 dá 180 e os 3 são iguais, 180 dividido por 3, 60. Então, um triângulo equilátero possui 3 lados iguais e 3 ângulos iguais a 60 graus, podendo ser classificado como triângulo equilátero, acutângulo e um polígono regular. A segunda classificação de acordo com os lados é o triângulo escaleno. É o triângulo que possui 3 lados diferentes, totalmente diferentes. E por consequência, todos os ângulos são diferentes.
Se vocês repararem, a professora, ela desenhou aqui com um tracinho, 2 tracinhos e 3 tracinhos. Por que isso? Os lados que possuem a mesma quantidade de tracinhos são iguais. Nesse caso aqui, um lado tem um tracinho, o outro tem 2 e o outro tem 3. Nenhum lado é igual ao outro. Então, todos os lados são diferentes. Esse meu triângulo é classificado como escaleno, de acordo com os lados. E a terceira e última classificação, de acordo com os lados, são os triângulos isósceles. Os triângulos isósceles são aqueles que possuem pelo menos 2 lados iguais. E, por consequência, 2 ângulos são iguais. Os ângulos que são iguais são os ângulos que são opostos aos lados congruentes. Ou seja, eu tenho esse lado que tem um tracinho, ele é congruente com esse que tem um tracinho. O ângulo oposto é esse que está aqui embaixo. O ângulo oposto a esse lado é esse que está aqui nesse lado aqui. E o ângulo oposto ao outro lado igual é esse aqui. Então, esses ângulos também são iguais. Ok? Então, vamos para as classificações dos quadriláteros. Antes de falar sobre as classificações de quadriláteros, nós precisamos saber o que são retas paralelas. Retas paralelas são aquelas retas que possuem a mesma inclinação, que se você continuar o desenho daquelas retas, elas não vão possuir nenhum ponto em comum. Retas paralelas são aquelas que não possuem nenhum ponto em comum, ok? Então vamos lá. Os quadriláteros. O que podemos falar sobre eles? A soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é sempre 360 graus. Os quadriláteros podem ser classificados de acordo com a quantidade de pares de lados paralelos. Primeiro, os paralelogramos são aqueles quadriláteros que possuem 2 pares de lados paralelos, ou seja, o lado de cima será paralelo com o de baixo e o lado da direita será paralelo com o lado da esquerda, ok? E aí, o que acontece? Nos paralelogramos, os lados opostos precisam ser congruentes, precisam ter a mesma medida. Ou seja, o de cima terá a mesma medida que o de baixo, o da direita a mesma medida do da esquerda. E além disso, os ângulos opostos também são iguais. Então, se a gente vem aqui nesse paralelogramo que a professora desenhou aqui, esse lado é congruente com esse lado é congruente com esse ângulo aqui de baixo é congruente com esse de cima e esse aqui é congruente com esse de baixo. Existem 3 paralelogramos que são especiais, porque eles possuem ou lados iguais, ou ângulos iguais, ou os dois. Os paralelogramos que possuem 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus, são chamados de retângulos, que nem esse aqui que a professora desenhou. Os 4 ângulos são retos, o lado de cima é igual ao de baixo e o da direita é igual ao da esquerda. O segundo paralelogramo especial é aquele que possui todos os lados iguais. Nós chamamos os paralelogramos que possuem todos os lados iguais de losango, que nem a professora desenhou aqui, ó. Todos os lados são iguais, mas os ângulos não são iguais, não precisam ser iguais. Os opostos são congruentes, mas todos não são iguais. Já o quadrado é o terceiro paralelogramo especial. E o quadrado é aquele paralelogramo que possui todos os ângulos retos e todos os lados iguais. Então, vamos lá. Vamos recapitular. Para ser retângulo, eu só preciso ter 4 ângulos retos. Para ser losango, 4 lados iguais. Para ser quadrado, eu preciso todos os ângulos retos e todos os lados iguais. Mas repare nesse quadrado que a professora desenhou. Esse quadrado tem todos os ângulos retos? Sim. Então, ele pode ser chamado de retângulo?
Pode, ele pode ser classificado como retângulo. Para ser retângulo, eu só não preciso ter 4 ângulos retos? E esse quadrado não tem? E olha para o nosso quadrado. Esse quadrado tem todos os lados iguais. E qual que é o quadrilátero que a gente classifica com 4 lados iguais? Losango. Qual que é o paralelogramo que possui todos os lados iguais? O losango. Então, esse quadrado também pode ser um losango. E aqui vem algumas relações importantes. Todo quadrado é retângulo. Mas nem todo retângulo é um quadrado. Esse retângulo que a professora desenhou aqui não pode ser classificado como quadrado porque não tem 4 lados iguais. E temos uma outra relação. Todo quadrado é losango, mas nem todo losango é quadrado. Esse losango aqui não possui 4 ângulos retos. Então, ele não pode ser quadrado. Mas esse quadrado aqui a gente pode chamar de losango. Ok? Agora vamos para a classificação dos quadriláteros que possuem apenas um par de lados paralelos. São os trapézios. Os trapézios possuem apenas um par de lados paralelos. Então, nós podemos ter o de cima paralelo com o de baixo e o da direita paralelo com o da esquerda. Mas vamos lá. Ficou bem tortinho aqui, né? Esses lados paralelos não podem ser iguais. Eles precisam ter medidas diferentes para que quando a gente fechar o nosso quadrilátero, os outros 2 lados, o outro par de lados não seja também paralelo. Os lados paralelos são conhecidos como base. Nesse caso, a base que tem menor medida é chamada de base menor e a base com maior medida é chamada de base maior. Ok? Vamos lá. Os trapézios podem ser classificados de 3 formas. Um trapézio é classificado como retângulo se ele possuir 2 ângulos retos, 2 ângulos de 90 graus. Um trapézio é classificado como isósceles se os lados que não são paralelos forem iguais. E ele é classificado como escaleno quando todos os lados dele são diferentes. Os quadriláteros que não possuem essas características nem de ter 2 pares de lados paralelos ou pelo menos um par de lados paralelos são classificados apenas como outros quadriláteros, ok? Então vamos lá, hora da prática. Lembrem do nosso combinado. Pausem o vídeo, tentem resolver e depois voltem e confiram a resolução. Questão do Colégio Militar do Rio de Janeiro de 2022. De 4 em 4 anos, os fãs de Copa do Mundo sempre aguardam com bastante expectativa o lançamento da bola oficial. Neste ano, o foco é Al Hilal, que possui tecnologia moderna, bem como um design especial. Nas bolas abaixo, para efeito de comparação, além de Al Hilal, temos a bola que foi utilizada na Copa de 70, batizada como Telstar. Ao se observar a superfície da bola do mundo de 1970, identifica-se que ela é composta por figuras que lembram contornos de 2 formas planas nomeadas. Essa parte preta aqui da bola tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. E o polígono que possui 5 lados é chamado de pentágono. Já essa parte branca tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o polígono que tem 6 lados é classificado como hexágono. É nomeado como hexágono. Quais são? Pentágonos e hexágonos. Então, vamos para a questão do Colégio Militar de Salvador de 2022. Leia as afirmativas abaixo. O paralelogramo é um quadrilátero que possui apenas um par de lados paralelos. Falso. Paralelogramo possui 2 pares de lados paralelos. Quem possui apenas um par de lados paralelos são os trapézios. Todo polígono possui diagonal. Falso. O triângulo não tem nenhuma diagonal.
Dodecágono é o polígono com 12 lados, verdadeiro. E todo quadrado também é um losango, verdadeiro. Em seguida, assinale a alternativa correta. As afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. Colégio Militar de Salvador de 2018. Qual quadrilátero que possui apenas um par de lados paralelos? Quem tem um par de lados paralelos apenas é o trapézio. Letra C. Losango tem 2, paralelogramo tem 2, triângulo nem quadrilátero não é e o quadrado também tem 2. Bom, espero que vocês tenham entendido. Estou à disposição para retirar qualquer dúvida. Tchau, tchau. Até a próxima.